De repente, ouviram a porta da casa se abrindo. Levantaram-se cautelosamente e saíram ao corredor. Tudo parecia em ordem. A porta fechada, o silêncio da casa igual como antes. Só que o banheiro estava apenas entreaberto, com a luz apagada, e dentro, alguém chorava. Visitas macabras, visitas de bruxas, de espíritos, de anjos misteriosos ou algo que diz ser. Visitas de criaturas, entes estranhos que não deveriam existir. Neste episódio de Relatos da Noite, minha comunidade, vamos conhecer histórias de manifestações que aparecem de repente, sem aviso, em lugares que nunca antes tinham sido palco de um evento paranormal. As histórias desta noite são a evidência de que a qualquer momento, talvez mais cedo do que você imagina, você pode ser o protagonista de relatos da noite. No dia 1º de agosto fez mais um ano do evento mais aterrorizante da minha vida. Por isso preciso compartilhar com vocês. Acho que chegou o momento. Aconteceu em casa onde eu morava com meus pais em 2007. Casa simples, mas com janelas grandes voltadas para a rua. À noite, eu gostava de ficar acordado lendo porque lá fora tudo ficava em silêncio. Naquela época, eu lia os livros de Game of Thrones que meu tio tinha me dado muito antes de eu imaginar que virariam uma série. Numa dessas noites, já passando da meia-noite, eu estava vidrado lendo quando ouvi um barulho estranho na janela, como se alguém tivesse riscado o vidro com algo. Apaguei o abajur com que lia para olhar lá fora. Assim que apaguei, pude ver uma figura espiando pela janela. Não era um homem, embora parecesse. Tinha uma barba estranha, espessa, mas não no rosto. Ela ficava no pescoço com chifres, como se tivesse cabelo ao redor de toda a cabeça. Quase como um macaco, mas com rosto humano. E havia um detalhe ainda pior. Tinha chifres pequenos, tortos, que brilhavam com a pouca luz da rua. Senti que quase fiz xixi de medo, porque o mais perturbador era o rosto dele. Não estava colada no vidro como alguém curioso, não. Estava de lado, como se precisasse forçar o pescoço para me olhar de um ângulo impossível. A pele era áspera como a de um animal, mas os olhos eram humanos, isso sim. Muito humanos. Não me mexi, mal conseguia respirar. A criatura não sorriu, mas juro que mostrou os dentes como se quisesse me ameaçar. E não eram dentes de pessoa. Eram como presas achatadas, desgastadas, amarelados. Gritei para meus pais e assim que fiz isso, aquela coisa abaixou a cabeça e sumiu na escuridão. Quando eles chegaram, não tinha ninguém lá fora, nada. Mesmo tendo olhado e saído para verificar. Eu sei que não é uma fantasia infantil. Eu já tinha 15 anos e nunca antes e nunca depois voltei a ter uma visão desse tipo. Olá, comunidade. Meu nome é Isaac e quero contar algo que aconteceu comigo há alguns anos em um povoado de Guazave, Sinaloa, chamado Las Culebras. Lá ficava a casa dos meus avós. A gente chamava assim a casa dos avós, embora eles já tivessem falecido há vários anos. Era uma casinha pequena, de paredes gastas, já também pelo esquecimento, porque já não era usada todos os dias, mas tinha se tornado um símbolo de união para toda a família. Todo ano, no aniversário de casamento, todos os filhos e netos nos reuníamos lá. Era como continuávamos lembrando deles. De ainda ter um lugar para pertencer, mesmo já estando espalhados por Sinaloa e até Sonora. Aquela casa tinha algo especial. Ali meus tios tinham crescido. Passamos muitos verões lá na infância.
E embora com o tempo ela tenha ficado vazia, todos sentíamos que era um lugar que não podíamos deixar morrer. Curiosamente, quando meus avós faleceram, a casa ficou vazia, mas ainda parecia que alguém cuidava dela. O negro era um cachorro enorme, muito forte, de pelo escuro e áspero. Ele tinha sido dos meus avós, e quando eles morreram, uns vizinhos que moravam a algumas ruas de distância o adotaram. Lá eles cuidavam dele, davam comida para ele. Mas toda vez que chegávamos na casa, ele também. Como se ele sentisse o cheiro ou soubesse. Ele ficava lá para dormir com a gente, para vigiar a casa, como fez a vida toda. Era um cachorro velho, mas impunha respeito. Alto, com o rosto marcado pelas cicatrizes das brigas que teve com outros cachorros. Com aquele latido grave e poderoso que fazia o chão tremer. Para todos, ele era como um guardião. Quando se aproximava uma dessas reuniões de família, chegamos um pouco antes, só os primos da mesma idade, para conviver alguns dias antes de todos os outros chegarem. Éramos 4 que planejávamos ir, mas no final só conseguimos chegar 2. Nem meu primo Adriano, nem eu. Os outros tiveram um contratempo na estrada e precisaram retornar a Culiacán. Então ficamos lá, sozinhos na casa dos avós. Na verdade, nunca tínhamos sentido medo naquele lugar, nem na infância nem adultos. Sim, à noite tudo ficava muito escuro porque a casa ficava afastada da cidade. E quando anoitecia, parecia que lá fora só existia um universo vazio. Mas nunca tínhamos ouvido nada estranho. Naquela noite conversamos. Havia cervejas para a reunião, mas nem as tocamos. Passamos horas conversando até que o sono nos venceu e adormecemos na sala, sobre as cadeiras e os sofás velhos. Acordei de repente por volta das 3 da manhã, ao saber que Adriano se levantava. Ele caminhou rapidamente até a janela e depois foi trancar a porta. Perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu sério. Senti alguém se aproximando. Esse jeito de falar gelou meu sangue. Como assim você sentiu? Você sonhou alguma coisa ou o quê? Ele me respondeu com a voz baixa, mas firme. Não! Alguém está vindo. Eu me aproximei da janela e também vi. Uma mulher se aproximava, saindo da escuridão, e então ela parou bem do lado de fora, antes da cerca, nos olhando fixamente para dentro da casa. Minha primeira ideia foi que era uma vizinha. Alguém viu nossa chegada e quis confirmar nossa identidade. Mas eram 3 da manhã. Ninguém aparece nessas horas, muito menos em um vilarejo onde todos se conhecem. A mulher levantou a mão e nos saudou. Adriano gritou para ela sair dali. Mas assim que ele disse isso, a mulher abriu a cerca e começou a caminhar em direção à porta. Nós nos afastamos da janela e ouvimos a voz dela. Me deixem entrar. Só vim pegar uma coisa. Me deixem entrar. Só vim pegar uma coisa. Eu engoli em seco. Respondi que ali não tinha nada para ela, mas a mulher insistiu. É algo que os avós dela me devem. Vou entrar. Adriano e eu nos olhamos, negamos de novo. Nesse instante, ouvimos ela correr para os fundos da casa. Corremos para trancar a porta dos fundos e então Adriano teve uma ideia. Ele se debruçou na janela da frente e assobiou. A assobiar, alto, insistente. Só entendi o que ele fazia quando ouvi. Um latido distante, profundo, um latido que eu conhecia, era o negro. Como não tínhamos colocado música, ele não tinha percebido que havia gente na casa. O negro chegou correndo, rosnando e latindo com toda a sua força. Lá fora, parecia que ele estava brigando com alguma coisa, mas esse algo com o qual ele brigava não soava como uma mulher, não soava como o que tínhamos acabado de ver. Não sei como descrever, era um barulho estranho, seco, como se algo grande resistisse e depois sumisse na escuridão.
Depois de alguns minutos, tudo se acalmou. O negro ficou parado em frente à porta, olhando fixamente com o cabelo penteado para trás na direção da noite, para onde a tínhamos visto pela primeira vez. Melhor abrirmos a porta para ele, embora nunca tenha sido um cachorro de entrar em casa. Dessa vez deixamos ele entrar. Só assim conseguimos voltar a respirar, a sentar. O negro ficou a noite toda na frente da porta sem se mexer, com o olhar fixo para fora. Ele voltou a latir quase ao amanhecer. Nos aproximamos com muito cuidado da janela e a vimos de novo. A mulher estava lá de novo, atrás da cerca, parada no mesmo lugar. E então aconteceu o mais assustador. A mulher levantou o vestido lentamente e deixou suas pernas à mostra. Eu juro para vocês, pelos meus pais que não eram pernas humanas, eram como patas de cabra escuras, e assim eram até os joelhos. Eu fiquei sem fôlego, Adriano também viu porque apertou meu braço com tanta força que doeu. Ela abaixou o vestido de novo e, sem parar de nos olhar, tirou das costas uma tesoura enorme e enferrujada. Com elas, fez um gesto, um movimento forte, como se cortasse algo no ar. Ficou ali, imóvel, com uma tesoura nas mãos, até que o sol começou a nascer. Só então ela se virou e foi se afastando aos poucos, sumindo no que restava de escuridão. No dia seguinte, quando os outros primos chegaram, contamos o ocorrido. Mas eles não sabiam de nada. E nossos pais também não. Ninguém nunca tinha tido um encontro assim naquela casa, nem quando eram crianças. Já se passaram 8 anos desde aquela noite e até hoje nunca mais apareceu. Mas nem a família, ao falar daquela casa, quando o tema volta e ninguém mais ousa ir e ficar sozinho, todos sabemos de quem estamos falando quando mencionamos aquilo que nos visitou às 3 da manhã. E o negro já não está mais aqui para cuidar da gente. Obrigado por continuar conosco, comunidade. Histórias como a que acabamos de ouvir nos lembram que existem relatos que não vêm de lendas populares distantes, nem de boatos de cidade pequena, mas sim do que há de mais íntimo, da família, das casas que habitamos. Essas lembranças que vivemos de perto e transmitimos de pais para filhos e que, com o tempo, se tornam o tipo de histórias que ninguém consegue esquecer. Se vocês também guardam uma história assim na memória da sua casa ou da sua família, podem compartilhá-la conosco em mirelatodelanoche@gmail.com. Talvez logo a escutemos aqui, entre todos. Mas por enquanto, vamos continuar. Ainda restam muitas histórias esta noite. Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Karim e quero compartilhar algo que me ocorreu há alguns anos, antes de eu ter meu bebê. E eu trabalhava como atendente em uma loja de conveniência dentro de um posto de gasolina na estrada. Ao contrário do que pensam, era um trabalho tranquilo. Na maioria das noites, quase ninguém entrava, exceto por um ou outro viajante cansado que parava para comprar um café, água ou algum chocolate para a viagem. Eu nunca senti medo ali, porque mesmo eu sozinho no caixa, sempre havia ao menos 2 frentistas cuidando das bombas lá fora. Às vezes aparecia alguma pessoa estranha, vocês sabem, gente que falava sozinha ou que parecia nervosa demais por estar no meio do nada. Mas nunca aconteceu nada grave. Até aquela noite da qual vou contar para vocês. Eu estava atrás do balcão, olhando para a estrada pela janela grande que ficava na frente. Aquela faixa de asfalto parecia infinita, com uma ou outra luz de caminhão ao longe. Então vi uma figura vindo correndo. Sim, pela estrada, mas correndo. No começo pensei que fosse algum viajante que tinha sofrido um acidente ou algo assim. Mas quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia que tinha algo errado.
Ele corria de forma estranha, como se não soubesse como. Ele movia as duas mãos para o mesmo lado, para a direita e depois para a esquerda. Rígido, desajeitado como um fantoche. Atravessou o posto de gasolina correndo e foi direto até a porta da loja. Bem ali ele parou e depois entrou caminhando lentamente, como se de repente tivesse lembrado como se fazia. A luz branca do lugar me permitiu vê-la bem. A pele dela não parecia normal. Não era enrugada nem marcada pela idade. Era flácida, como se o rosto não lhe coubesse. Como se a pele fosse uma máscara mal colocada sobre outra coisa. Nos olhos era ainda mais evidente. As órbitas estavam visivelmente vermelhas, carne viva, como se o que estava por baixo tentasse sair. Ele se aproximou de mim e colocou as duas mãos sobre o balcão, bem devagar. Também pareciam luvas folgadas, pele que pendia sem se ajustar à forma real do que havia por baixo. Ele me olhava fixamente e sorriu. Tinha os dentes pretos e então inclinou a cabeça para o lado como com ternura, como se estivesse cuidando de mim. Eu engoli em seco e com a voz trêmula perguntei: "Posso ajudá-la? Está tudo bem?" Ela sorriu ainda mais e me respondeu: Você não sabe quem eu sou um anjo. Não pude evitar sentir que era ridículo, mas a voz soava como várias vozes baixas ao mesmo tempo, uma em cima da outra, como se dentro daquela pele falassem muitas bocas diferentes. Instintivamente virei para procurar os frentistas lá fora, mas não havia ninguém. Nenhum deles estava em seu lugar. A mulher não se mexia, continuava ali tão perto que eu não podia sair sem passar ao lado dela. Perguntei se ela precisava de algo. Quer água, comida? Não! Respondeu seca, sem piscar. Então posso lhe dar algo? Perguntei a ela. Ela tocou o peito com as unhas pretas, quase como se quisesse me mostrar que o que eu podia dar estava ali dentro. Naquele momento vi algo que me deixou ainda mais nervoso. Lá fora, no posto de gasolina, uma caminhonete velha chegou do lado oposto de onde a mulher veio e parou bem devagar, com os faróis apagados. Ficou ali por alguns segundos em silêncio de frente para nós. Eu não sabia se pedir ajuda ou não. Por algum motivo, a caminhonete me dava o mesmo medo que a mulher que estava na minha frente. Ela não virou nem um centímetro, não parecia perceber aquela caminhonete ou não se importava. A caminhonete arrancou de novo sem abastecer, sem esperar pelo frentista e foi sumindo na estrada. Eu fiquei em frente à mulher, em frente ao Angel, cada vez mais fixado nos detalhes que eu não conseguia parar de olhar. Não conseguia desviar o olhar. Quanto mais eu olhava para ela, mais percebia que nada, na aparência dela, era humano, a forma como a pele pendia, a maneira como seu sorriso nunca se movia, seus olhos secos. Não sei quanto tempo se passou até que um dos atendentes finalmente percebeu e se aproximou da loja. Abriu a porta e perguntou se estava tudo bem. A mulher, sem mover 1 milímetro do seu sorriso, virou-se para ele e respondeu com aquela mesma voz de muitas vozes: Tudo bem, só passei para ver a menina. Depois ele se virou e saiu da tenda. E assim que colocou o pé para fora, começou de novo a correr daquele jeito estranho, movendo as duas mãos para o mesmo lado até seguir seu caminho e sumir na estrada escura. O atendente ficou pensando, confuso, antes que eu dissesse qualquer coisa. Ele me disse que conseguiu ver o rosto dele e que havia algo profundamente desumano em sua expressão.
O mais estranho é que num raio de quilômetros não há casas, nem comércios, nem fábricas. Não há nada. De onde tinha saído aquela mulher? Para onde ela ia? E o que ela queria dizer com ser um anjo? Alguém aqui na comunidade tem alguma teoria ou alguma experiência remotamente parecida? Por favor, eu adoraria saber que não sou o único lá fora. Ainda me pergunto, o que eu vi? Quero pensar que foi uma pessoa estranha, muito estranha, mas não consigo me convencer totalmente disso. Não se esqueçam de rezar hoje para o seu anjo da guarda comunidade. Antes de continuar com a última história desta noite, quero aproveitar para agradecer a todos e a todas por continuarem enviando suas histórias. Lembrem-se que são muitas. São muitas as que recebemos por semana, então sempre fazemos uma mistura entre histórias antigas e histórias que acabaram de chegar. E bom, também aproveito o intervalo para lembrar vocês que se quiserem continuar nos acompanhando além dessas histórias, além deste espaço, e agora sim apague a luz e se prepare, porque ainda falta a última história desta noite. Boa noite. Quero compartilhar um relato que minha mãe me contou há vários anos e que seja anônimo, por favor. Ela viveu isso na infância com a irmã mais velha. Vejam, para chegar a essa história, preciso explicar pelo que elas estavam passando. Naquele tempo, minha avó recém se separara. A situação era muito difícil. Ela decidiu se afastar da cidade onde moravam para escapar do meu avô, que era um homem terrível, e tentar recomeçar com suas 2 filhas. Ela tinha que sustentá-la sozinha. Então ela pegou 2 empregos diferentes e quase nunca estava em casa, muitas vezes nem mesmo à noite. Minha mãe tinha 8 anos e minha tia 10. Eram muito pequenas, mas sabiam se cuidar bem. Um conhecido da família, para ajudá-las, emprestou uma casa para elas. Uma casa velha, muito simples, com apenas um par de camas e um sofá na sala. Não era muito, mas suficiente para sobreviver. Ela ficou anos desabitada, mas elas a viram e reconheceram ali algo mais do que um lar. Reconheceram um refúgio, aquilo que tanto lhes fazia falta. Minha mãe sempre diz que desde que entraram sentiram que a casa tinha uma tristeza estranha. No começo atribuíram isso à situação deles, por terem deixado sua cidade, Buenos Aires, seus amigos, até mesmo meu avô. Por pior que ele fosse, ainda era o pai deles e toda essa mudança doía. Então eles tentaram se acostumar, se adaptar. Elas faziam a lição de casa, esperavam minha avó quando possível e se faziam companhia. A família ficou muito unida, eram as 3 contra o mundo. Mas uma noite aconteceu algo que minha mãe nunca esqueceu. Era a véspera do primeiro dia na nova escola. Ela e minha tia estavam na cama, animadas e nervosas, arrumando suas coisas para o dia seguinte. Elas iam começar em uma escola nova com pessoas desconhecidas. Era um nervosismo bom, pois todos gostam em algum momento de uma chance de recomeçar. Lá fora estava tudo em silêncio. De repente, ouviram a porta da casa se abrindo. Eles não se assustaram nem nada porque acharam que era minha avó, que talvez tivesse saído mais cedo do trabalho. Em seguida, ouviram passos cruzando a sala rapidamente em direção ao banheiro. O estranho foi que não ouviram ela cumprimentar como sempre. Ela costumava chegar para ver como eles estavam e eles pressentiram algo. As 2 se olharam, se levantaram com cuidado e saíram para o corredor. Tudo parecia em ordem, a porta fechada, o silêncio da casa igual como antes. Só que o banheiro estava apenas entreaberto, com a luz apagada, e dentro alguém chorava.
Era um choro muito feio, muito forte, cheio de tristeza. Minha mãe lembra que elas ficaram paradas em frente à porta sem saber se entravam ou não. Elas queriam pensar que era a mãe delas, mas ao mesmo tempo sabiam que aquele choro não parecia o dela. Era mais profundo, mais sólido, como se a pessoa estivesse se despedaçando por dentro. Com muito medo, elas empurraram a porta lentamente. O som ficou mais claro. Era um choro desesperado, tão forte que machucava os ouvidos delas. Com as mãos tremendo, procuraram um interruptor, e assim que acenderam a luz, o choro continuou por mais 2 segundos e de repente parou. Silêncio total, não havia ninguém. Absolutamente ninguém no banheiro. Minha mãe diz que até olharam atrás da cortina, dentro do chuveiro, atrás da porta e nada. Só restava aquele eco em suas cabeças, como se ainda estivessem ouvindo. E é que tinham ouvido perfeitamente aquele choro bem na frente delas, como se um invisível chorasse. Elas se olharam e decidiram não contar nada à mãe. Elas não queriam que ela se preocupasse, nem que sentisse que não podia mais deixá-las sozinhas. Nem pensou em procurar outro lugar para morar, já que tinham acabado de conseguir aquele emprestado. Elas não podiam pagar aluguel naquele momento. Então prometeram guardar o segredo e nunca contaram para ninguém. Mas a partir daquela noite, a casa nunca mais foi a mesma. Eles ouviam sussurros nas paredes, como vozes baixas que se confundiam com o vento. Às vezes achavam que alguém andava pelos corredores quando estavam sozinhas. Nunca mais ouviram um choro tão claro como naquela vez. Mas sabiam que a presença estava ali. Um dia ela chegou e decidiu ficar, talvez atraída por tanta tristeza. Minha mãe diz que até hoje consegue se lembrar perfeitamente de como soava aquele choro dilacerante e triste que parecia sair do coração de alguém que já não estava mais vivo. Ela e minha tia decidiram então silenciá-lo, e só anos depois, quando ela me contou, ela quebrou essa promessa, mas ainda assim sua voz tremia. E eu não consigo evitar imaginá-la, porque os olhos dela ficam marejados ao lembrar. Imaginar ela naquele momento, minha mãe sendo uma menina assustada, vulnerável. O que entrou naquela casa? O que chorava naquele banheiro escuro? Nunca vamos saber.